Bom, pessoal, dando continuidade então à criação do nosso painel de Cobogó, o que eu vou fazer agora? Eu geralmente costumo copiar a peça, até para a gente não perder o desenho original, vai que em algum momento eu preciso voltar etapas, né? Então eu vou jogar aqui minha peça para o lado de cá. Nesse caso aqui, a gente viu que a peça ela foi feita, olha lá, partindo do princípio de que eu primeiro desenhei no plano XY e depois eu atribuí uma altura para o meu objeto. Então significa que tecnicamente o objeto está deitado. Vamos colocá-lo em pé. Para colocar o objeto em pé, então a gente vem aqui na aba Home. Você vai perceber que nós temos ali o painel de controle já conhecido pela gente, que é o painel de controle Modify. Então, nesse caso, a gente vai selecionar ali, ó, o Rotate, 3D Rotate. O que o 3D Rotate faz? Ele te pede para selecionar primeiro a volumetria, Enter. Ele quer que agora você localize esse gizmo aqui, ó. Esse gizmo aqui, ele trabalha no plano Y de rotação, no plano X de rotação, no plano Z de rotação. Nesse caso, eu vou colocar aqui na base do canto inferior do meu objeto, olha lá, ó. Vou selecionar o eixo X como eixo de rotação. Então, olha lá, ó. Selecionei o aro vermelho, que é o eixo X. Ele está esperando agora que eu atribua o quê? Que eu atribua a angulação que eu quero girar este meu objeto. Então, nesse caso aqui, são 90 graus, né? Então, aqui, ó. Vocês já estão visualizando, tá ali, ó. Já é o meu objeto. Então, tá lá, ó. Então, já temos o objeto, ele já está em pé. Então, o que eu vou fazer? Vou copiá-lo. Bom, como o meu desenho original está aqui, eu posso mantê-lo, não tem problema. A gente vai se acostumando a trabalhar com essas sobreposições de linhas, tipo Matrix. A gente termina se acostumando com todos aqueles símbolos. Então, o fato é que isso não me atrapalha de forma alguma, mas até para uma visualização mais clara de quem está tendo a aula, então eu vou, nesse caso, como eu já guardei esse desenho, então eu vou deletar esse daqui, porque agora já não me interessa muito nesse caso. Então eu já tenho aqui meu Cobogó, beleza, sucesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiá-lo, CO, ou melhor, vou espelhá-lo. Vou espelhar esse objeto aqui. Então vou Mirror, vou utilizar o Mirror tradicional, MI Enter, tá lá, desse ponto para esse ponto, Enter. Esses dois, deste ponto para este ponto. Então tá lá. Vou dar uma rotacionada desses dois objetos utilizando-me do eixo Y. Então vou 180 graus, 180. Yes! Então tá lá. Deixa eu colocar numa visualização conceptual. Então tá ali, ó. Esse aí é o nosso painel já sendo assentado ali, ó, já sendo formado ali. Né? Então vamos lá, vamos continuar montando o nosso painel. Já tem um módulo aqui de 4. Então, até para dar uma continuidade com uma base, sem ter que ficar selecionando muitos objetos depois, eu já vou até atribuir material a esses módulos que eu já tenho aqui. Vou brincar um pouco com o acabamento do concreto. Então eu vou fazer o seguinte, vou até Materials, o meu ícone sobre materiais já está aqui. Professor, onde é que eu acho? Eu vou precisar ir na aba Visualize, tá vendo aqui, ó, Visualize. Tenho ali um painel de controle chamado Materials. Nesse painel de controle, o primeiro ícone ali, ó, Material Browser. Ele já está selecionado, vocês estão vendo que ele está destacado, por quê? Porque ele já se encontra aqui, ó. Então, beleza, a gente vem aqui em Library, tá, concreto. Concreto, tá aqui vários tipos de acabamento em concreto. Então eu vou escolher dois. Eu vou escolher este pink, acabamento de concreto rosa, e esse fumê. Bom, então o que eu vou fazer agora? Seleciono este e este vai ser o acabamento fumê, e este será o acabamento rosa. Então, beleza. Bom, porque a partir daqui eu fiz isso, por quê? Porque a partir daqui, wireframe, eu consigo copy e vou montar o meu painel. Colocar peças nesse sentido. Peças neste
sentido aqui. Bom, então tá ali o nosso painel, ó. Beleza? Vamos ver quanto que nós temos de altura daqui do objeto. 2,73. Pronto, perfeito. Então temos aqui 2,73 de altura. Então, nesse caso agora, eu vou fazer um 3D parede. Para fazer o 3D parede, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar do comando lá em Home, o comando Polysolid. Então, para isso, já estou no Layer 3D parede, vou para o comando, então, Polysolid. No comando Polysolid, eu vou precisar configurá-lo, configurar alguns aspectos desse comando. Então, setinha para baixo, já estou no comando, setinha para baixo, a gente tem ali, ó, altura 2.73, olha lá, ó. Opa, 2.73. Então tá ali. Temos a espessura vai ser de 0.15. Setinha para baixo, width 0.15, enter. Setinha para baixo, justify. Nesse caso eu vou construir pelo centro mesmo o meu objeto, por quê? Porque o Cobogol vai ficar no meio da parede, ó. Então tá lá, ó. Tá a minha parede, eu vou fazer um painel aqui de 2 metros, 2.35, ó. E para lá, perpendicular, vou criar de 3. Enter, sai do comando. Para o lado de cá, também pego o midpoint, né? Vou andar aqui 2 metros, 2 metros. E por último, 3 metros. Enter, sai do comando. Bom, então eu tenho aí, ó. Já criei a minha parede. Vamos criar o acabamento dessa parede. Então, para isso, vem até materiais. Vamos fazer o seguinte, vou lá em pintura, paint. Vou fazer com... Não, quero com esse acabamento, não. Eu quero com acabamento em stone, em pedra. Então, vou ver aqui um acabamento em pedra. Gosto dessa daqui. Pronto, beleza. Então, vamos aplicar este material na parede. Olha lá. Então, pronto, aplicamos o material na parede. Esse vai ser o princípio. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um acabamento aqui em cima. Né? Vamos fazer um acabamento aqui em cima e vamos fazer um acabamento utilizando-nos do Polysolid mesmo. Tá? Então, nesse caso, Polysolid, a altura desse acabamento vai ser de 0,05 centímetros, a espessura, né, a largura dele vai ser de 0,37 e justificado pelo meio mesmo. Então, vem para cá. Então, suponhamos que a gente fez aí, ó, um acabamento na parte superior do nosso objeto. Ó. Então, é isso daí que a gente fez. Vamos atribuir mais uma vez um material. Nesse caso daqui vai ser um travertino. Travertine. Seleciona o sólido, seleciona o objeto. Pronto, já temos ali aplicado. Bom, como depois a gente vai ter condições, né, de trabalhar, eu vou reservar, vou move esse objeto aqui para distante da nossa cena, até mesmo para não atrapalhar nesse primeiro momento. Né? Bom, então já temos isso. Vamos criar agora um piso. Né? Vamos criar um piso. Então, nesse caso, vou chamar o 3D piso, olha lá, ó, 3D piso, vou fazer um box, sempre lembrando que todo objeto 3D que exige uma base é criado já diretamente no plano XY, então eu posso subir do plano XY, como eu posso descer desse plano. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer aqui um piso qualquer, vou descer ponto 10, ponto 1. Então, tá lá, já desci. Suponhamos que eu quero trabalhar aqui agora, né, rec, um retângulo que vai funcionar como o meu espelho d'água. Então tá ali, ó, retângulo como espelho d'água, tá vendo? Então nesse caso aqui, extrude, eu vou descer, né? Como eu apliquei ponto 10 de piso, eu vou colocar aqui ó, ponto 0,5 para baixo e vou subtrair
desse objeto, esse objeto. Então, subtract, vou subtrair deste objeto, enter este objeto. Então, agora, vamos lá para conceptual. Então, vocês estão vendo ali, ó, que criou um desnível ali, ó. Esse desnível vai ser o nosso espelho d'água, tá? Então, vou voltar para 3D Wireframe e vou fazer o seguinte, da base, eu vou criar aqui um 3D água, 3D água, tá lá, ó. Selecionar uma cor de identificação, beleza, ok, 3D água. 3D água. Vou fazer então um box da base desse elemento que a gente acabou de perfurar, olha lá, até 0,05, até a parte, ou 2,5, que seria a parte superior. Bom, vamos atribuir material ao piso. Então, o material do piso vai ser esse rosé aqui, gostei dele. Seleciona o sólido, seleciona o objeto, né? E vamos lá para liquid, beleza, tarará, reflecting pool, gosto muito desse daqui, ó. Então, seleciona o sólido, aplica então o material, reflecting pool. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, daqui a pouco então, no próximo episódio, a gente vai renderizar. E por último, depois então a gente vai transformar esse projeto em projeto bidimensional, ou seja, numa prancha técnica.